Boa noite, abençoados, graça e paz. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Bem-vindos sejam todos a mais um Flash de Graça. E esta noite, Deus é Soberano, parte 5. Temos tratado sobre a soberania de Deus, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a soberania de Deus na criação dos animais, na criação dos céus e da terra, na criação de tudo, porque Ele é o Criador. Então, muito bem-vindos sejam todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. Deixa eu ler um texto falando com você de soberania. E eu quero ler o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, por favor. Ele, que é o resplendor da glória da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sustentando todas as coisas com a força do seu poder. Eu quero falar da soberania de Deus, mas falar da soberania de Deus e a sua providência. Antes, lembrar você do que está escrito em Isaías 43:13, que agindo Deus, quem impedirá? Do que está escrito em Jó 42:1 e 2, quando Jó disse: bem sei, Senhor, que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Lembrar a você do que está escrito em Mateus 28:18, que ao Senhor Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. Lembrar a você de Provérbios 16:1, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Lembrar a você do que está escrito na palavra do Senhor, aqui onde nós lemos Hebreus 1:3, que diz que Ele sustenta todas as coisas com a força do seu poder. Lembrar a você também do que está escrito na palavra do Senhor em Efésios 3:20, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E agora vamos tratar da providência de Deus. A Bíblia nos ensina que as leis da natureza, o curso da história, tudo isso está sob o controle absoluto de Deus. Por exemplo, quando estudamos sobre a natureza do mundo físico, nós vamos entender que o Senhor Deus fez na época lá no Egito chover pedras sobre o Egito, enquanto lá onde estava o povo judeu, o povo hebreu, não choveu. Veio escuridão sobre o Egito, mas onde estava o povo hebreu não veio. E você vai ver que todas as pragas que aconteceram, Deus poupou o povo hebreu. Porque Deus tem o controle soberano sobre a natureza, sobre o mundo físico. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, e vem chuva sobre justos e injustos. O sol nasce sobre bons e maus, ou maus e bons, e vem chuva sobre justos e injustos. O Senhor Deus está no controle absoluto de tudo isso. Quando nós vamos entender e estudar sobre a criação dos animais, nós vamos ver o controle de Deus sobre todos os animais. Nós citamos aqui a soberania de Deus quando fechou a boca dos leões para que os leões não comessem Daniel. Nós vamos ver Deus dando ordem a um corvo para levar alimentos para Elias, lá em 1 de Reis, capítulo 17, capítulo 18. Nós vamos ver Deus dando ordem a um peixe, tem tradução que diz peixe, tem tradução que diz baleia, para engolir Jonas e levá-lo até Nínive. Nós vamos ver o controle de Deus de uma maneira sobrenatural sobre os animais. Em toda a Bíblia você vai ver esse controle de Deus.
Então Deus é soberano e a sua providência está sobre todos os animais, sobre o mundo físico. Nós vamos ver a soberania de Deus sobre nações. Sobre nações. Nós estudamos e falamos aqui que é Ele que estabelece reis e é Ele que destitui reis. É Ele que estabelece os templos. Nós falamos sobre isso em Daniel, no capítulo 4, no versículo 17. O controle absoluto de Deus sobre reis, sobre nações. Por exemplo, Provérbios 21:1 vai dizer que o coração dos poderosos e grandes, na mão de Deus é como água. Quando nós estudamos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 13, vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Então isso é soberania de Deus sobre nações, sobre reis, sobre os animais, sobre o mundo físico. Por exemplo, lá em José, na época da história de José, aqueles 7 anos de abundância foram mandados pelo Senhor Deus. E os 7 anos de fome foram mandados pelo Senhor Deus. Por quê? Porque Ele tem o controle sobre a natureza. Ele retém a chuva e Ele abre as comportas dos céus e faz a chuva vir. Nós lemos ontem que Ele põe limites ao mar. O Senhor Deus está no controle. E eu tenho dito aqui, nesse nossos flash de graça sobre a soberania de Deus, que é importante entendermos e compreendermos a onipotência, a onisciência, a onipresença, o domínio, o controle, a soberania, a majestade de Deus sobre todas as coisas. Porque eu repito, há uns pregadores aí que fazem muita apologia ao nome do diabo. O diabo pega, o diabo mata, o diabo carrega, o demônio. Isso é antibíblico. Até antes da cruz, ok, ainda tinha algumas ações. Depois da cruz ele é vencido e é preso. Há outros pregadores que baseiam suas mensagens antropocêntricas, que o homem é o centro, antibíblico. Cristocêntrico, ou Deus está no centro, é a verdadeira mensagem bíblica. É o verdadeiro evangelho, que apresenta Deus como soberano, como eterno, como supremo, como governador, dominador, e que está no controle de céu, terra, mar e tudo que neles há, que controla a natureza, que controla os animais, que controla a matéria inanimada, que controla indivíduos. A Bíblia vai dizer que o homem não tem controle sobre o seu caminho. Ou seja, quem estabelece o caminho do homem é o próprio Deus. São maravilhoso, ou é maravilhoso quando estudamos, o ato de Deus sobre os homens, quando diz que o Senhor Deus é quem efetua o querer e o realizar na vida do homem. Está escrito em Filipenses 2,13, está escrito em Filipenses 1,6, que Ele começa a boa obra e Ele conclui. Então nós queremos apresentar a você, com base bíblica, o Deus que está no controle de tudo, um Deus que é soberano, que governa. O Salmo 29, versículo 11, olha o que vai dizer a respeito de Deus. Do Deus soberano que nós estamos falando aqui. Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Isso é um Deus soberano que governa e domina sobre o seu povo e reina sobre o seu povo, e está no controle absoluto de tudo e de todos. Ele é soberano e Ele é fiel, e Ele domina, e Ele governa. A palavra vai dizer em Daniel 4,35, que eu falei ontem, que Ele governa, Ele trabalha com o exército dos céus, com os moradores da terra. A palavra vai citar Deus no controle absoluto de todas as coisas. Por exemplo, Gênesis 18,14 vai dizer que para o Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas. Esse é o Deus da Bíblia, que é soberano, que está no controle, que domina. Efésios 1,22, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Olha o que vai dizer do nosso Senhor Deus. Efésios 1,22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Você sabe, a igreja tem um poder dado por Deus nesta terra, que muitos não sabem o poder que tem. Deus, que é o soberano, colocou todas as coisas sobre os seus pés e deu poder à igreja. Amados, nós precisamos, repito, conhecer e prosseguir em conhecer, crer e viver e praticar e anunciar o Deus da Bíblia. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que fez da rocha sair água. O Deus que mandou manar do céu. O Deus que ressuscita mortos. O Deus que venceu o diabo na cruz e prendeu. O Deus que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 1,18 que a chave da morte e do inferno está nas mãos dele. O nosso Deus está no controle absoluto. Ele é soberano. Ele é fiel. Pastor, uma vez que eu conheço a soberania de Deus, o que eu tenho que fazer? Confiar nele. Depender dele. Adorar a ele. Servir a ele. Submeter-se a ele. Porque ele, na sua providência, controla a natureza. Mateus capítulo 6, do versículo 25 a 33, vai dizer, não ande ansioso, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o dia de amanhã. Olhe para as aves dos céus. O vosso Pai Celeste as sustenta. Ela não trabalha e nem fia, mas o Senhor sustenta. Não se preocupe com o que vestir. Olhe para o lírio do campo, que hoje estão aqui, amanhã são lançados no fogo. E nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Você vai ver Deus no controle de tudo. De animais, de natureza, de mar, de céu, de terra, da vida do homem. Nós vamos estudar amanhã o controle de Deus sobre os anjos bons, sobre os anjos maus. O domínio de Deus quando você vê Jó. O diabo, para tocar em Jó antes da cruz, Deus teve que permitir. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque Deus está no controle. Porque ao nosso Deus foi tributado todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Eu concluo o nosso flash de graça desta noite com o que está em Colossenses. Eu vou ler amanhã, a gente disseca sobre o texto. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Aliás, 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele, está falando de Cristo, que é o próprio Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Está aqui escrito. Nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o primogênito de toda a criação. É o primogênito entre os mortos, para quem todas as coisas têm a primazia. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele existe toda a plenitude. Toda a plenitude. Amados, tudo foi criado por ele. Por meio dele e para ele. Ele está no controle, ele domina, ele governa. Ele dá vida, ele tira vida, ele exalta, ele abate, ele enriquece, ele empobrece, ele mata, ele dá vida, ele disciplina, ele escolhe para a salvação, ele condena. Ele é Deus, soberano e eterno, que está no controle de tudo. Alguns homens não gostam do Deus soberano. Por quê? Porque o homem quer estar no controle, o homem quer estar no centro, mas com Deus não está. Porque o homem não tem capacidade nem de dirigir os seus próprios passos. Porque o homem não tem capacidade de escolher entre céu e inferno. Porque o homem não pode salvar-se a si mesmo. Porque o homem não pode determinar o curso da sua história. Quem determina? O Senhor. Provérbios 16:1 vai dizer que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, eu quero concluir te dizendo, aquieta o teu coração. Calma. Deus está no controle. Deus é soberano.
Deus é fiel. Ele dá ordem aos anjos dele para te proteger. Ele pode mudar a tua história. Ele pode alargar os teus limites. Ele pode mudar a tua sorte. Ele pode agir onde você não pode agir. Ele pode cumprir as promessas dele na sua vida, porque as promessas dele não podem ser frustradas, seus planos não podem ser frustrados. Repito o que eu faço, pastor. Creia, adore, sirva, submeta-se a ele, olhe para ele, confie nele e espere nele, porque ele é fiel. Graça e paz. Até amanhã, se assim Deus o permitir.